esse ano e o ano passado foram grandes decepções para mim com o Gabriel, porque eu acho que ele não levou a sério o contrato de trabalho que ele tinha com o Flamengo, eu acho que ele não se portou como atleta, e eu acho que isso acabou se refletindo dentro de campo. Mas eu também não posso gravar minhas opiniões na pedra. As minhas opiniões, e eu acho que um clube de futebol precisa, na hora de renovar os seus contratos, precisa conseguir enxergar evolução no jogador e tal. O que eu acho, e eu falo aqui, e já falei e repito, eu acho que o Gabigol, ele é um cara que ele precisa fazer muito pouco para ser reconhecido. Há pouco o Cleitinho estava falando, a gente erra e ninguém lembra, a gente acerta e ninguém lembra dos nossos acertos. Mas erra uma vez para ver se todo mundo não vai te crucificar. Com todo mundo é assim, menos com o Gabigol. Eu não estou dizendo que o que o Gabigol fez ontem foi qualquer coisa. O Gabigol ontem ele pode ter decidido uma final de Copa do Brasil. Isso é grandioso. Mas se existe um cara que subverte essa lógica de que os seus erros vão ser punidos e ninguém vai perceber seus acertos, é o Gabigol. Porque ele está há 2 anos no Flamengo, ganhando mais de R$1 milhão todo mês e jogando um futebol de várzea, de quem ganha por jogo. Ontem, finalmente, ele foi o jogador de R$1 milhão. Decidiu, acho que jogou melhor. Realmente não acho que fez uma partida memorável, mas, Cleitinho, o que é um centroavante que numa final mete 2 gols? Você precisa de muito mais que isso do cara? O que o cara vai ter que fazer? Vai ter que dar caneta? Vai ter que fazer 5, 6 gols? O que ele precisava fazer ontem, ele conseguiu fazer. E digo mais, uma coisa que ele estava com muita dificuldade para fazer. O primeiro gol que ele faz na casquinha do Plata, talvez há alguns jogos, ele teria adiantado demais e o goleiro teria abafado. Talvez o segundo gol, ele não teria conseguido puxar para a esquerda e chutar cruzado. Iria se embananar com a bola, ou chutaria mal, ou chutaria muito fraco. Existe uma evolução dentro daquilo que ele está fazendo. Mas a questão é a seguinte, o que o Gabigol vai ter que mostrar para fazer apagar 2 anos, não só de um futebol ruim, mas de descaso com a carreira profissional dele? Quantas vezes o Gabigol se apresentou sem condição mínima de jogo? Tanto que eu falei aqui várias vezes. Eu falei assim, esse cara não se parece um jogador profissional de futebol. Ele larga na frente e ele chega depois. É um jogador que estava colecionando impedimentos, estava até brincando com isso com a rapaziada do grupo. Quando o Gabigol fez o primeiro gol dele, o segundo gol do Flamengo, ele estava meio sozinho. Eu só consegui comemorar depois que eu vi a imagem do Lianco meio perdido. Porque eu falei, já tá essa criatura em impedimento de novo. Então, o que eu acho, assim, a minha opinião e a opinião de um clube de futebol, ela jamais pode ser empedrada, ela jamais pode ser aquela opinião que virar dogma. A gente não pode transformar isso em dogma. Agora, o Flamengo vai ter que ver não só gols, porque querendo ou não, o gol é uma eventualidade, mas existem algumas métricas. Qual velocidade esse cara está conseguindo atingir? Quais são os indicadores que mostram que ele é um atleta profissional dentro de campo? Que eu acho que não aconteceu. E aí, isso tudo vai ter que ser sopesado. Se eu acho que ele vai conseguir fazer isso, eu sinceramente acho que não. Até porque tem muita coisa extra-campo que o Gabigol errou muito com a gente, cara. Ele não se submeter corretamente a um exame antidoping e ficar fora 1 mês nesse ano, como ele ficou, é um absurdo. É um absurdo. É uma coisa que ele teria que ter sido cobrado severamente. E lembrando, esse jogador que decidiu pra gente ontem, e aí, meu irmão, eu vou estar aqui sempre para bater palma para ele quando ele jogar bem. Esse cara que decidiu pra gente, ele tem um julgamento pendente na Corte Arbitral do Esporte. Talvez todo esse plano que tá
passando na cabeça de muitos flamenguistas, Gabizete ou não, mas que, pô, o Gabigol, acho que ele tá de volta, hein? Acho que dá pra gente renovar ano que vem, e de repente ele vai voltar a ser o Gabigol. Pode ser que isso seja interrompido, não só por vontade dele, mas por um julgamento, que vai fazer com que ele tenha que cumprir uma suspensão. Então, eu acho altamente improvável que o Gabigol consiga ser mais do que um jogador de lampejos. Eu acho que se a gente pegar tudo que aconteceu nesse ano, o que aconteceu ontem foi um lampejo. O que aconteceu ontem não reflete tudo aquilo que o Gabigol apresentou. Aliás, pode fazer até um recorte mais longo, pode fazer um recorte para 2023. O jogo de ontem foi uma exceção. E aí que tá, Cleitinho. Renovações a gente faz pela regra, não pela exceção. Um grande jogo, por mais que ele seja o jogo, até porque a final da Copa do Brasil foi tudo que sobrou pra gente, né? Então acabou sendo sim o jogo mais importante do ano. Como eu acho pouco para que a gente faça uma renovação baseado nesse jogo. Mas, se o Gabigol conseguir ser um jogador assíduo, com bons indicadores até o final do ano, aí é lógico que a gente pode conversar, mas sem maluquice. O que é maluquice? É contrato longo, é aumento de salário, a gente tem que começar a dar ao Gabigol métricas, né, para a gente medir o que ele faz de acordo com a realidade. Assim, ele fez 2 gols ontem, pô, sensacional, cara, pô, vibrei demais. Mas se a gente dependesse do Gabigol, a gente nem estaria nessa final. Porque o Gabigol esse ano foi um jogador praticamente nulo. Ressuscitou ontem. Mérito dele, mérito do Felipe Luiz, realmente ele conseguiu evoluir, mas ele vai ter que, nesse curto espaço de tempo, mostrar pra gente, além de tudo, que ele é um jogador de R$1,5 milhão. Porque não é só renovar com o Gabigol. A gente, às vezes, esquece isso. O Gabigol tem um custo muito alto. Quem tem um custo muito alto precisa ter um benefício muito alto. Essa balança, ela não pode pender para o lado do custo. Senão o Flamengo está sendo ineficiente financeiramente. Por exemplo, o Gabigol, por tudo que vocês viram em 2024, faz sentido renovar com ele por um salário maior que o do Pedro? Eu acho que não tem um menor cabimento. Menor cabimento. Ele é um jogador que vale muito menos e entrega muito menos que o Pedro hoje. Então, Cleitinho, eu acho que isso é muito... É mais uma vontade do que a torcida quer que aconteça. Por todo o histórico do Gabigol, assim, eu acho que quando acabar o ciclo dele, bem ou mal, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai lembrar de um jogador importantíssimo. Eu tenho certeza que, independente de qualquer coisa, ele deu os vacilos dele, é camisa do Corinthians, problema de doping, mas eu acho que a gente vai lembrar esse cara como um jogador que decidiu o título pra gente, e isso marca o jogador na história e ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai tirar isso dele. Mas ele vai ter que fazer praticamente chover nesse final de temporada para fazer sentido uma renovação. Até porque vai ser uma renovação cara. Eu duvido que a gente fale numa redução de salário, contrato de metas. Eu acho que nesse caso ele acabaria indo para outro lugar. Sobretudo porque, galera, querendo ou não, o Gabigol, ninguém estava muito interessado nele, né? Tanto que ele não assinou pré-contrato. Ele já estava livre para assinar um contrato. Imagino que se tivesse aparecido alguma coisa boa, ele assinaria. Até porque ele tem que pensar na carreira dele. Só que decidir uma Copa do Brasil, de repente valoriza o cara. De repente ele vai ser aquele jogador que, esse cara tem solução. Talvez seja um risco calculado que algum clube queira correr. Mas, para mim é isso, Cleitinho. Eu não vou cravar, porque eu acho que, de fato, cara, se ele conseguir uma sequência como essa, por mais que você tenha razão e que ele esteja devendo muito, eu acho que ele tem uma identificação, eu acho que ele tem um carinho da torcida, que eu acho que talvez possa pender para o lado dele. Mas qualquer coisa a mais do que um ano seria um absurdo. Agora, pelo jogo de ontem, é uma insanidade falar em renovação de contrato, na minha opinião. Um jogo não pode ser suficiente para você projetar um ano inteiro.
Até porque o Flamengo precisa ter um elenco forte. Esse ano faltou jogador em alguns momentos pra gente, seja por Copa América, seja por contusão. Então, na hora de montar um plano para o ano que vem, a gente precisa ter um centroavante que vai resolver nossos problemas. Esse cara vai ser o Gabigol? Por enquanto, eu acho que não, Cleiton.